o outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu 1 talento. E cada um recebeu o talento segundo a sua capacidade. Então, talento não é pelo que você faz, e sim pelo que você é capaz. É engraçado que eles receberam talento, mas não tinham nomes. A Bíblia não fala o nome deles. Então, você não precisa ter nome para ser talentoso, você só precisa ser talentoso. Porque o segredo não está no seu nome, está na sua capacidade. E aí, o que recebeu 5 talentos, trabalhou e ganhou mais 5. O que recebeu 2, trabalhou e ganhou mais 2. O que recebeu 1, teve medo. Ele pensou, só tem 1, se eu perder, fico sem nada. O que tinha 5, trabalhou para mais 5. O que tinha 2, trabalhou para mais 2. Os 2 alcançaram a totalidade de 100. Porque dobraram. 5 mais 5, 10. 2 mais 2, 4. Embora os níveis sejam diferentes, mas a totalidade do seu trabalho alcançaram 100% do resultado. Porém, o que recebeu 1 talento ficou com medo e falou assim, olha, se eu perder esse talento, eu estou morto. O que ele fez? Cavou um buraco, pegou o talento e enterrou ele. Sabe o que eu acho engraçado? Que quanto mais profundo era aquele buraco, mais raso era aquele homem. Porque nem sempre a primeira opção é a certa. Quando ele cavou um buraco e enterrou o talento, revelou que ele tinha mais medo do que talento. E aqui há uma diferença entre o medroso e o talentoso. É que o medroso enterra o talento e expõe o medo. O talentoso enterra o medo e expõe o talento. Me fala o que você está expondo, eu vou falar o que você tem. E aí, quando ele enterrou o talento, automaticamente o medo dele sobressaiu. Quero dizer que nessa tarde, não estou pregando para os medrosos. Estou pregando para os talentosos. Que vai enterrar o medo nessa tarde e vai expor o talento que Deus te deu. Quem diz amém? Marcos capítulo 4. Eu acho que vou ficar só no Evangelho de Marcos aqui. Versículo 35. Quem pode dizer amém? Aqui, gente, igreja chique, olha para cá. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Próximo. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se um grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, disse-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu ao vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe, por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Se você pegar o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, Jesus vai fazer uma conferência com seus discípulos e ele vai falar sobre sementes. Do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 34, Jesus vai falar sobre semeadura. Ele fala que um semeador saiu a semear. Eu acho rico isso, porque ele não tem nome, mas tem semente. Mas semente é pequena, mas é melhor andar com coisa pequena do que ficar parado com coisa grande. É pequeno, mas quem te deu foi o Pai. É pequeno, mas está te fazendo andar, está te fazendo sorrir, está te fazendo crer. Deus nunca vai colocar algo na sua mão para te travar. Tudo que Deus põe na sua mão é para te ativar. Então o semeador saiu. O que está fazendo ele se mover não é coisa grande. O que está fazendo ele se mover são coisas. Então quem não sabe cuidar de semente não está pronto para administrar florestas. Toda vez que você come uma semente, você deixa de ser um semeador e passa a ser um devorador. Por quê? Porque a colheita só vem quando a semente vai. Se você não libera a semente para Deus, Ele não pode liberar a colheita para você. A semente só tem poder na sua vida quando você solta ela. Toda vez que você morde uma semente, você está abortando uma colheita. Deus não te chamou para abortar colheitas. Deus te chamou para você colhê-las. Então o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Caiu onde? Não caiu no caminho, caiu à beira. Caiu do lado, caiu fora do caminho. As aves do céu veio e comeu.
Você se torna uma presa quando você não está no caminho. Porque melhor do que estar no caminho é permitir que o caminho esteja em você. Porque se Cristo é o caminho, você não pode mudar o caminho, mas o caminho... Deixa eu pregar para esses meninos aqui, vou repetir por eles. Se você está em Cristo, entenda isso. Cristo é o caminho. Você não pode mudar o caminho, mas o caminho pode mudar você. Irmão, o caminho é só para te dar um sentido. O caminho é mais importante que o destino. O destino é o céu e o caminho é Jesus. Não tem como chegar no céu sem Ele. Então, o caminho não é para fazer você se achar. O caminho é para fazer você se encontrar. Quem se acha já está perdido. Quem se encontra é porque por Deus foi achado. E aí, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Não sei se vale em glória. A semente caiu e o semeador continuou de pé. Você acha que ele parou porque a semente caiu? Ele continuou. Outra parte da semente caiu sobre as pedras. Outra parte da semente caiu sobre os espinhos. E a quarta parte da semente caiu na terra boa. Por que a quarta parte da semente, a terra boa estava no último lugar? Porque tudo que Deus tem de especial para você, Ele guarda para o final. Final dessa semana, final desse mês, final desse ano, final desse processo, final dessa luta. E aí, engraçado que o que Ele vai ganhar lá na frente é muito maior do que o que Ele perdeu lá atrás. Então não chore por aquilo que se foi, mas se prepare por aquilo que virá. Porque o que Deus vai trazer vai superar o que se foi. Então, você precisa aprender a cuidar de sementes. Porque a semente é um meio que Deus utiliza para fazer você desfrutar da sua vida. A vida é um fruto. Se você não planta hoje, não tem como você colher amanhã. E na verdade, tudo que você está colhendo hoje é resultado que plantou ontem. As pessoas querem mudar a colheita. Não, você tem que mudar a semente. Muda o que está plantando e Deus vai transformar o que você vai colher. Já percebeu que o fruto maduro é diferente do fruto podre? Que o fruto maduro você colhe. Agora o fruto podre você apanha. O fruto podre cai e o maduro tem que ser colhido. Deus vai cuidar de você que você não vai apodrecer. Deus vai conservar você, você vai permanecer firme. Não importa quem caiu do seu lado, 10 mil caiu do seu lado, 10 mil cairão ao seu lado, 10 mil à sua direita, mas você não será atingido. Deus vai cuidar de você, vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua casa. Aí quando o dia está encerrando, versículo 35, o texto diz: e naquele dia sendo já tarde. Era tarde, mas era o dia certo. Então é melhor sair tarde no dia certo do que sair cedo no dia errado. E naquele dia sendo já tarde, disse: passemos para o outro. Então mais do que saber qual barco que você está, é saber que direção que Deus está te dando. Irmão, anote isso: quem tem a direção não precisa ter pressa. É melhor chegar por último e chegar certo do que chegar primeiro e chegar errado. E olha que coisa, você já percebeu que flecha e barco não tem direção própria? Você não está aqui. A flecha é colocada na aljava. Depois ela vai para a mão do arqueiro. Depois ela vai para o arco, depois ela vai para o alvo. Isso é rico, irmão. Ela vai para a aljava, que começa com a letra A. Depois ela vai para a mão do arqueiro, que também começa com a letra A. Depois ela vai para o arco, que também começa com a letra A. E depois ela vai para o alvo, que também começa com a letra A. Só que antes dela ir para frente, o arqueiro puxa ela, porque o primeiro chamado não é ide, é vinde. Deus está dizendo: você não terá nada para falar aos homens sem antes Deus falar algo a você. Vinde a mim, depois ide ao mundo e para. Não tem como ir se você não veio. Deus está te chamando, não é para Ele. Então para de falar para Deus aquilo que você está ouvindo de todo mundo e começa a falar para todo mundo aquilo que você está ouvindo de Deus. Porque Deus só dá segredo para quem tem secreto, gente. Qual é o problema dessa geração? É que ela está lutando para estar no topo. E o segredo não é estar no topo, o segredo é estar no centro. Deus não te chamou para ser famoso, Ele te chamou para ser frutífero. Vocês estão aí, gente? E aí, o barco não tem direção própria. Porque o barco era dos discípulos, o remo era dos discípulos, a rede era dos discípulos, mas a direção... Deus mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para ele fazer volante. É Deus dizendo: Noé, quem constrói é você, mas quem dirige.
Quero dizer para você que cada um de nós aqui somos um barco. E Deus vai te usar para atravessar. Não, levanta a mão para ficar bonito. Deus vai usar você para atravessar tempestades. Nada vai parar a sua próxima movimentação. E através de você, Deus vai alcançar outras nações. Eu vou repetir. Através de você, Deus vai alcançar outras nações. Sendo já tarde. Quando fica tarde, começa a escurecer. Não se sinta no escuro quando Jesus está no seu barco. Quem tem Jesus como luz não precisa de lâmpada. Maica. Para o outro lado. Se você não foi fiel a esse lado, você não está pronto para ir para o outro lado. Deus só pode levar para você para o outro lado quando você for obediente a esse lado. Deus não está atrás de homens de sacrifício. Deus está à procura de filhos de obediência. Irmão, a obediência te promove e a desobediência te remove. Quando você desobedece, Deus te remove. Mas quando você obedece, Deus te promove. Não tem como ser promovido sem obediência. Como é que começa a oração dominical? Pai. Vai, gente, Pai. Você já percebeu que a primeira regra da oração dominical é que ele não fala Pai meu? Ele fala Pai. A primeira regra, você não é filho único. Você tem mais irmãos. Por quê? Primeiro ele fala Pai nosso, depois ele fala Pão nosso. Por que ele fala o Pai para depois falar o pão? Porque o segredo é ter a provisão, o segredo é ter o provedor. Por quê? Porque o pão está embaixo, agora o Pai. Eu vou pregar só para eles aqui. O pão está embaixo, agora o Pai está em cima. Nem todo mundo que tem o pão vai ter o Pai. Agora todo mundo que tiver o Pai, ele garante o pão. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparar. Dá para ir mais fundo, dá para ir mais fundo. Quem não sabe compartilhar o Pai, também não vai saber compartilhar o pão. O pão vem depois do Pai. Por quê? Só o Pai pode colocar pão na mesa para os... Deixa eu tentar ir mais fundo. O que o filho pródigo pediu para o pai? Isso aí, menina. A herança estava pronta para ele, mas ele não... Quando você não está pronto para aquilo que Deus tem, isso se torna uma maldição. Ele aproximou do Pai por causa Quando ele recebeu, o que ele fez? A mesma coisa que fez ele aproximar, foi a mesma coisa que fez ele se afastar. Se o que você recebeu do Pai te afastou dele, não foi bênção, foi maldição. Deus está dizendo hoje, eu não quero te dar riqueza, eu quero te dar maturidade. Porque se eu te der maturidade, tudo que eu colocar na sua mão não vai te afastar dele. Eles não querem falar comigo, deixa eu ir pregando. Oh my God, tudo que Deus colocar na sua mão, se vier depois da maturidade, não vai ser maldição, vai ser bênção. Se tu não dá um amém, tu tá mal. Mas tem pouca gente. Jesus falou, onde tiver 2 ou 3. Tem reunião que ele escolhe a dedo com o que ele quer falar. Ele saiu, perdeu o dinheiro, perdeu a herança, perdeu os amigos, mas não perdeu uma coisa: o caminho de volta para casa. Deus disse que ele caiu em si. Foi a melhor queda da Bíblia. Que é melhor cair em si do que cair nos outros. Você não está aqui. Ele deu um chá de simancol e disse, olha, irei ter com meu pai. Porque na casa de meu pai tem pão na mesa. Ele estava com saudade da mesa. Porque lá, os escravos de meu pai estão vivendo como filho. E eu, como filho, estou vivendo como escravo. Porque o maior escravo não é aquele que está preso. O maior escravo é aquele que está livre com a mente escravizada. Porque quem governa uma parte da sua mente, governa você por inteiro. Você não tem que blindar o seu corpo, você tem que blindar a sua mente. Porque quem acessar sua mente vai governar o seu corpo. Mas nessa noite, nessa atardecer, né? Deus está dizendo, eu serei sua coroa. Porque se Deus, oh my God, se Deus governar a sua mente, o diabo não terá acesso ao seu coração.
forte aqui, gente. Ele falou assim, ó, ele desejou comer da comida dos porcos. Que diferença entre um filho e um porco. Porco come resto. Eles não querem falar comigo. O filho come as primícias. O porco nunca olha para cima. E filho não deve olhar para... Quando você sai da paternidade, você vai alimentar os seus desejos. E toda vez que você alimenta os seus desejos, você sempre inclina-se para... Ele desejou comer da comida dos porcos. Um filho vivendo como escravo acaba comendo aquilo que não devia. E ele desejou, mas não comeu. E aqui tem uma riqueza linda. Que o diabo não come na mesa. O diabo come no chão. E a semente que caiu à beira do caminho, as aves do céu veio e comeu. E Jesus falou que as aves eram o diabo. Então o diabo não come na mesa, come no chão. Agora os filhos não comem no chão, os filhos comem na mesa. O que o diabo está fazendo com muitos jovens? Tirando eles da mesa para fazer eles comer no chão do baile funk, no chão do sexo antes do casamento, no chão da pornografia. Mas Deus está arrancando você do chão para fazer você voltar a comer na mesa. Vocês estão aí, gente? Posso continuar, gente? Versículo 36. E levantou-se, melhor, versículo 36. E deixando uma grande multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. A primeira parte top do texto é: e deixando a multidão. Eles deixaram a multidão para levar Jesus. Hoje tem gente deixando Jesus para levar a multidão. E nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Tentar ir mais fundo aqui. Para você manter Jesus no seu barco, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Porque no reino não fala daquilo que você ganha, sim daquilo que você está disposto a... Transição não tem a ver com aquilo que você tem coragem de ganhar. Transição tem a ver com aquilo que você está disposto a... Bem? Porque quem não perde no reino não ganha. Eles deixaram uma não deixaram 3 pessoas não, foi muita gente. E a pergunta nessa tarde é: quem você está disposto a deixar? Alguma coisa você vai ter que deixar. Para essa viagem você não pode levar muita coisa. Lembra de José, quando foi levado como escravo? Chegou na casa do Potifar, a mulher do Potifar bateu o olho e falou: capa de revista. Menino bonitinho, bigodinho fininho, cabelinho na régua, novinho, cabelo penteado na lateral com gel. A mulher do Potifar queria um relacionamento com ele. Só que quando ela chegou atrasada. Porque quando ela foi para ter um relacionamento com o Zé já tinha um relacionamento. Eles não querem falar comigo. O Zé abriu mão da mulher para ganhar o trono. E hoje tem gente abrindo mão do trono para ganhar. Ai. E Deus está dizendo para alguém nessa tarde: me fala o que você vai perder e eu vou falar o que você pode ganhar. O Zé perdeu a mulher para ganhar o trono. Irmão, caráter não tem a ver quando você está em público. Caráter tem a ver quando você está só. O Zé estava sozinho naquela época, não tinha câmera. Você não está aqui? Era tudo prato cheio para ele. A mulher ainda ajudou ele ainda, deixou tirar a roupa. Tirou a roupa dele, mas não tirou a santidade dele. Tirou a roupa dele, mas não tirou o propósito dele. Ele ficou nu e continuou santo. Eles não querem falar. Ele ficou nu e continuou santo. E hoje tem gente vestido, mas a santidade já foi embora. Pegou aqui. Arrancou o que ele tinha por fora, mas não conseguiu roubar o que ele tinha por dentro. Levanta sua mão para ficar melhor. Pode arrancar o teu nome, pode arrancar a tua mídia, mas ninguém vai arrancar as promessas de Deus da tua vida. E deixando a multidão, o que você está disposto a deixar? Me fala, o que você está disposto a deixar?
As pessoas não aprenderam a perdoar, porque perdão não fala de ganho, perdão fala de perda. E deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Por favor, repita, barquinhos. Não, irmão, fala, barquinhos. Quando eu li isso, eu falei, poxa vida, está menosprezando os outros barcos, chamando ele de barquinhos. Mas espera aí, irmão, o barco pode ser grande, se Jesus não tivesse, se torna pequeno. Agora o barco pode ser pequeno, mas se Jesus estiver, se torna grande. Pega aí. O Golias não era grande? Para Deus era pequeno. O Davi era pequeno, para Deus. Porque você só se torna grande quando o grande está em você. Se Deus não estiver aí, você vai ser pequena. Mas se Ele estiver aí, você será grande em Deus. O Golias era maior do que Davi. O Golias era grande por fora, mas por dentro era pequeno. O Davi por fora era pequeno. E é engraçado que aqueles outros barquinhos seguiu aquele. Isso aqui vale um glória a Deus. Aquele monte de barquinhos seguiu aquele. Por que seguiu aquele? Porque ele carregava a presença. E quando você carrega a presença, você deixa de ser espetáculo e passa a ser referência. Eu profetizo que Deus vai levantar essa geração. Oh my God. Deus vai levantar essa geração como referência nessa cidade. A sua faculdade vai ficar de cabeça para baixo, porque Deus vai separar você para marcar uma... Oh gente, Deus vai quebrar o sistema, vai quebrar o protocolo e vai levantar você como referência na sua rua, na sua escola, na sua faculdade. Mas tudo que você precisa é carregar a presença. Por que os outros barquinhos foram atrás daquele? Porque a unção atrai. Seguiu aquele. Tem alguém te seguindo. E a questão não é quantas pessoas te seguem. A questão é quantas pessoas você faz seguir a Cristo. Anota aí, você não precisa ser o caminho, mas Deus pode te usar como uma placa. E o texto diz, e levantando-se um grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, que de maneira que já se enchia. Diga glória a Deus. Um vento se levantou, um temporal de vento. Eu acho que vale um glória. Porque o fato de você estar na direção de Jesus, isso não vai isentar você de passar por ventos. Você pode estar na direção dele e mesmo assim passar por provas. O vento soprou. As ondas cresceram. O problema não é quando a onda cresce. O problema é quando a sua fé diminui. O vento começou a bater o barco. Batia no barco, mas não tirou ele da rota. Por que o barco não saiu da rota? Porque o caminho estava lá dentro. Quando o caminho está aí dentro, meu filho, você não se perde. Aí as ondas começaram a bater. Só que o barco que estava com Jesus estava seguro. E os outros? Por que você estava de pé até hoje? Não é por você, mas é por Ele. Porque muita gente não aguentou, não resistiu, foi embora. E você permaneceu. Não é por causa de você, é por causa dele. Ele te preservou, ele te conservou até aqui. Dá para ir mais fundo. As ondas cresceram e começaram a bater o barco. As ondas eram maior do que o barco, mas quem estava no barco era maior do que as ondas. A luta pode ser maior do que você, mas aquele que está em você é maior do que o céu, maior do que a terra. Diga para o seu irmão assim, ó, você é bênção sem limites. As ondas subiram, de maneira que o barco já se enchia. Mas peraí, então quer dizer que a água do mar bateu e entrou dentro do... O que afunda o barco é quando a água entra. Não é quando a água está por fora. Que engraçado, né? Quando a água está por fora, você navega. Quando a água está por dentro, você afunda.
A maior tempestade é a tempestade da mente. Quando você permite que as tempestades acessem você, você afunda. Dá para ir mais fundo ainda. As águas não bateram no barco e começou a entrar lá dentro? Sim ou não? Sim ou não, gente? Quando a água do mar entrou, a água da vida já estava lá dentro. Então é um barco que tem duas águas. A água do mar e a água... a água do mar é salgada. A água da vida... a água do mar é suja. A água da vida é limpa. Oh my God. A água do mar te leva para baixo. A água da vida te leva para cima. A água do mar te suja. A água da vida te purifica. Oh gente, a água do mar gera morte. A água da vida gera vida. Quem bebe da água do mar volta a ter sede. Mas ele falou: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá. Quem já bebeu? Quem já bebeu? Quem já bebeu? Lembra quando Moisés estava com o povo e o povo teve sede? Lembra? E Deus falou: Moisés, bota na rocha. Moisés foi lá e bateu na rocha, saiu água. Todo mundo bebeu e Deus aprovou. Lá na frente o povo teve sede de novo. Deus falou: Moisés, não bata na rocha, agora fale a ela. Moisés olhou e falou: o quê? Vou repetir a dose, que se deu certo lá, pode dar certo aqui. Deus não te chamou para fazer o que está dando certo. Deus te chamou para você fazer o que é certo. Porque o Moisés tinha cajado na mão, mas não tinha equilíbrio na mente. E sabe qual é o problema? É que ele até tirou água, mas deixou uma ferida aberta. Aquela rocha representa Jesus. E Jesus só foi ferido uma vez. Não pode ser ferido duas vezes. Você não está aqui. Você não tem autoridade para ferir se você não tem remédio para sarar. Porque a Bíblia diz que Ele mesmo fere e Ele mesmo sara. Então se Deus está te ferindo, é porque Ele consegue te sarar. Até porque Ele não é o remédio, Ele é a cura. Mas sabe o que eu acho lindo nessa rocha? É que mesmo ela apanhando, ela continuou produzindo. Quando Moisés bateu nela por fora, ativou a fonte que estava lá. Porque tem gente que quanto mais apanha, mais ele produz. Ele bateu na rocha, mas não secou a fonte. Posso melhorar? Posso melhorar? Saiu água e todo mundo bebeu e ficou: oh, a rocha que virou torneira, que lindo. Saiu água de dentro da rocha. E tem um museu lá em Israel que até hoje, segundo o irmão YouTube, conhece o irmão YouTube? O irmão YouTube, ele fala que aquela rocha até hoje sai água. E o povo chega lá no museu para ver: olha, está saindo água. E todo mundo fica embasbacado. Se empolga com isso não, irmão. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão. Não é uma aguinha não, meu filho. É rio de águas vivas. Sabe, oh my God. Se a fonte estiver em você, você sempre vai produzir água viva, água viva, água viva. Porque o mundo gera água morta, mas a igreja produz água viva. Não use o seu cajado para ferir. Use o seu cajado para curar. Porque quando você cura pessoas, é resultado que um dia você também foi curado. Por que Moisés feriu a rocha? Porque tinha uma ferida aberta nele. Você está aí? E toda vez que você é ferido, você também fere. Eles não querem falar comigo, Senhor, mas eu vou continuar falando com eles. Toda vez que você é machucado, você também machuca. Toda vez que você é esquecido, você também esquece. Toda vez que você é maltratado, você também maltrata. Mas toda vez que você é sarado, você também sara. O barco estava enchendo. Versículo 38. E Jesus estava na popa dormindo sobre uma
almofada. E despertando-no, disse-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos. Isso é muito rico. E ele estava na popa. Não é na proa, é na popa. Jesus não estava na frente. Estava onde? Atrás. E os discípulos não estavam atrás. Estavam? Eu não resolvo os meus problemas quando eu estou na frente dele. Deus vai na frente, abrindo. Quando eu era pequeno, ou melhor, quando eu era novo, eu estudava de manhã. E aí eu tinha uma pressa para ir embora, porque eu acordava cedo, amor. 5 horas, 50 minutos, 5h40, eu já estava de pé. Então tinha que dormir cedo, para curtir a cama, o sono. E aí, o papai dava um ensino no culto de quarta-feira, e às vezes o sermão dele ia até mais tarde. E aí eu tinha que esperar, né? Obreiro de igreja, despedir todo mundo, trancar o portão e ir embora. Ele já entendeu. Um dia eu falei, não vou dar para esperar não. Saí correndo, fui embora. Cheguei primeiro, graças a Deus. Hoje eu vou dormir mais cedo. Mas peraí, e a chave? Cheguei primeiro, mas e a chave? Não tinha como eu abrir com o dedo. Lembrei, papai pregava com a chave pendurada. Meu Deus, tive que voltar lá. Quando eu cheguei, ele falou, e aí, apressado? Abriu? Falei, ele foi na frente e eu atrás chutando pedrinha com raiva. Quando chegou em casa, ele abriu o portão e disse, agora entra, porque a chave está comigo. Sabe por que a porta não abriu? Porque você está na frente. Dê um passo para trás hoje. Coloca Deus na frente do seu namoro. Coloca Deus na frente do seu sentimento. Coloca Deus na frente das suas decisões. Coloca Deus na frente das suas emoções. E deixa Ele na frente. Porque se Ele tem a chave, é Ele que vai abrir. Você vai passar, você vai passar, você vai passar. Você vai passar. Deixa eu melhorar isso aqui, irmão. Toda vez que você coloca Jesus para trás, você não vai para frente. Agora toda vez que Jesus está na frente, Ele também não te deixa para trás. Quando os discípulos estavam na frente e deixou Jesus para trás, olha que coisa. Quando Jesus ficou para trás, no barco, na popa, atrás, os discípulos não foram para frente. Quando eles colocaram Jesus na frente. Quando você está na frente e deixa Jesus para trás, você não vai para frente. Só que quando você coloca Jesus na frente, Ele não te deixa para trás. Se tu não dá um amém sério, se tu não dá um amém, tu tá mal. A Bíblia conta a história de 2 homens que dormiam no barco. 2 homens na Bíblia dormindo dentro do barco. No barco de Jonas, ele dorme. No barco dos discípulos, Jesus dorme. A diferença é que no barco de Jonas a tempestade começou por causa dele, e no barco dos discípulos a tempestade terminou por causa dele. Ou a tempestade vai começar por sua causa, ou ela vai encerrar por sua causa, porque aquele que começou a boa obra em vós. Amém, irmã? Ele estava na popa dormindo sobre uma almo. A pergunta que não quer calar: quem foi a mente brilhante que levou uma almofada para dentro de um barco? Me explique, Brasil. Se fosse um mineiro, ia levar o quê? Uma garrafa de café, um pão de queijo, aleluia, uma broa de milho, diga glória a Deus. Ele tá aí, ele entendeu o negócio. E aquela goiabá, ai my God, olha só que eles levaram uma almofada e botaram ela lá. E eu pergunto a vocês, se Jesus colocou a cabeça na almofada, aquela almofada estava vazia? Hein, gente? Não. Porque Ele não pode te usar você vazio. Primeiro Ele te enche, depois Ele te usa.
Tem gente querendo ser usada, mas não quer ser cheio. Irmão, o diabo usa uma pessoa vazia, agora Deus só usa uma pessoa cheia. E eu vou provar. Jesus falou na cara de Judas na mesa assim, ó: vai, porque Satanás já encheu o seu coração. Se encheu porque estava vazio. Agora, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como um vento veemente impetuoso, encheu a casa em que estavam sentados. My God! E foram vistas línguas repartidas pousar sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme... Levante a sua mão. Se você quer ser cheio, eis a tarde, eis o momento, eis o horário, eis o dia, eis a hora. Eu não posso te encher, o pastor não pode encher, mas o Consolador pode. Deus não trabalha com vaso inchado, Ele trabalha com vaso. Ele está te enchendo, irmão, mas para Ele te encher, você precisa estar no lugar certo, posicionado. Deus não pode te usar enquanto você não parar de usá-lo. Jesus colocou a cabeça na alma. Eu não sei de quem era almofado, mas Jesus dizendo: eu vou te usar. Na Bíblia não existe peça solta, peça vaga. Toda peça na Bíblia encaixa. E Deus está dizendo: você não está aqui para passar tempo. Te trouxe aqui porque eu quero provocar um surco em você, para que você saia daqui ativo e cheio para produzir por 1000 homens. Lembra de 2 Reis 4, a viúva? Foi na vizinhança, começa a encerrar. Saiu, pegou o vaso emprestado. Pegou o vaso o quê? Levou para dentro de casa e fechou a porta. Chamou os meninos e falou assim: ó, vocês me dão um vaso, eu vou enchendo. Os meninos davam o vaso para ela, ela enchia. Primeira coisa que eu aprendo, ela não quis fazer nada sozinha. Quem não compartilha as tarefas não tem humildade de compartilhar o coração. Quando você centraliza tudo sozinho, você está querendo ser acima de Deus. Até Deus falou: façamos. Ah, gente, vocês não estão aqui. Aí, segunda coisa, os meninos eram pequenos, mas também trabalhavam. Eu sou novo, mas pode trabalhar. Terceira coisa, os meninos traziam, ela enchia e colocava à parte os vasos. Enchia, colocava à parte. Enchia, colocava à parte. Eu nunca entendi. Eu falei: olha só, ela está excluindo os vasos. E Deus me disse: não está excluindo, ela está separando. Mas falei: por quê? Porque todo cheio é separado. Eu vou repetir: todo cheio... Sabe por que os seus amigos não querem andar mais com você? Porque elas querem sexo antes do casamento. Os seus amigos querem ter playboy debaixo do colchão, quer ver site pornográfico. E eles estão te excluindo. Olha lá, o crente quadrado. É melhor ir para o céu quadrado do que para o inferno redondo, rapaz. Deus está te separando. Essa foi forte, hein? My God. Diga glória, igreja. Até esqueci que eu ia falar. Voltou. Um fez o vaso. O vizinho foi lá e comprou o vaso. A viúva foi lá e pegou o vaso, levou para casa e encheu. E você não entendeu. Um fez, o outro comprou. A viúva pegou e levou para casa e encheu. Um fez, o outro comprou, o outro encheu. Um fez, o outro comprou, o outro encheu. Deus fez. Aí, por causa do pecado do Adão, Jesus foi às compras. Quanto custa? Quanto custa? É muito caro. Eu pago o preço. Deus fez, Jesus comprou e
e o Espírito Santo. Levanta a mão para ficar bonito, irmão. Eu não posso te encher. O reverendo Flamarion também não pode te encher. Mas o Consolador está aqui para encher você. Irmão, qual é a graça de ser cheio? É que depois que ele te enche não cabe mais nada. A prostituição vai bater na porta querendo entrar. A santidade vai abrir a porta e vai dizer: tá cheio, não cabe mais nada. O medo vai bater na porta querendo entrar. A fé vai abrir e vai dizer: não cabe mais. Oh my God, pega aí. O suicídio vai bater na porta querendo entrar. A vida vai abrir e vai dizer: não cabe mais nada. A maior tempestade não é do tempo, é da mente. Precisamos acalmar primeiro essa tempestade. E ele estava deitado sobre uma al. O travesseiro é o descanso da cabeça. Mas a palavra é o descanso da mente. Porque na tua lei medito de noite. Dá para ir mais fundo? Dá para ir mais fundo? Dá para ir mais fundo. Nadando. Sim. Já que ele falou sobre mergulho. Lembra quando Ezequiel estava andando e um homem de branco estava na frente dele com um cordel de medir? Porque Deus não trabalha com limite, Ele trabalha com medida. Quando as mulheres vão na costureira pedir a roupa para fazer um vestido, a primeira coisa que a costureira pede não é o tecido. Ela pede as medidas. Porque a maior tragédia é quando você entra em medidas que não são suas. Você vive uma vida apertada quando você está entrando em medidas que não te cabem. Mediu 1000 côvados e águas que iam no tornozelo, mais 1000 e águas que iam nos joelhos, mais 1000 águas que iam nos lombos, mais 1000 águas que... Irmão, não sei se você vai dar glória, mas lá vai. Deus não pode te levar para o fundo sem antes te ensinar a nadar. Porque se você quer entrar em lugares profundos, mas não aprendeu a nadar, você vai morrer afogado. Eu quero ser profundo na palavra. Tem que aprender a nadar, escola dominical. Agora acabou, glória a Deus mesmo. Agora acabou. Pega aí, irmão. Ezequiel está seguindo. Quem segue não está na frente. Quem segue. Você tem humildade de seguir alguém? Para de seguir quem é raso. Siga quem está te levando a lugares. Sabe por que as pessoas não querem ir para o profundo? Porque quando você vai para o profundo, a primeira coisa que acontece, você some. Quem está no profundo não aparece. Quem está no profundo está escondido. É por isso que quando você está escondido em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Deus vai te esconder nas profundezas dele. Os fofoqueiros vão procurar, mas não vai achar. Porque só pessoas profundas podem encontrar quem é profunda. Agora eu apelei, agora eu fiquei animado. Por eles aqui eu fiquei animado. O Ezequiel está andando e a medida está subindo. Sabe por que a medida na sua vida não muda? Porque você está parado, rapaz. Quem está parado, as medidas não se movem. Mas ele andava e as medidas iam mudando. E as mudando, eu profetizo que cada movimento seu, a medida da sua vida vai mudar, vai mudar, vai mudar. Ai. Ande até a superfície. Na medida que ele vai andando, as águas. Hein, gente? As águas? Não é a água que sobe. É ele que desce. Meu Deus, você não está aqui. Porque toda vez que você desce, as medidas. Mas toda vez que você sobe, a medida desce. Deus está dizendo para alguém nessa noite: se você descer, a medida vai subir. Se você subir, desce. Desce. Fala para o seu irmão, desce. Fala para o pastor, fala, desce. Eu não gosto de descer. É melhor descer do que cair.
Aqui tem um outro detalhe. Ele estava com a cabeça na almofada, confortável. Olha isso. Macio. Salmão. Coisa fina. Jesus botou a cabeça na almofada, não foi? Foi ou não foi, gente? Foi ou não foi? E dor. Mas quando Jacó saiu da casa do seu pai e foi para o deserto de Parã, ele viu uma pedra. Você não está aqui. Ele olhou e falou: serve para ser travesseiro. Ele pegou a cabeça e botou na... Eu não conseguia dormir. Eu confesso que eu não ia dormir nunca. O Jacó roncou e babou. Porque quando você sai do propósito, seu travesseiro se torna uma pedra. Mas quando você está no propósito, a sua pedra se torna travesseiro. Tu já viu que quando você deita no travesseiro e bota a cabeça, dependendo do travesseiro, a sua cabeça afunda. E quando você tira a cabeça, o formato da sua cabeça fica lá, fica ou não fica? Com Jacó era o contrário. Não era Jacó que estava dando forma para a pedra. Era a pedra que estava dando forma para Jacó. No deserto, durante o dia, o sol queima. Aquela pedra dá para fritar um ovo. É Valadares 2. Estava entardecendo, Jacó vai botar a cabeça na pedra. Alguns estudiosos dizem que aquela pedra não estava totalmente fria, estava meio morna. Então é bom, porque é melhor ter um travesseiro quente com a cabeça fria do que um travesseiro frio com a cabeça quente. E quando ele botou a cabeça na pedra, ele teve uma revelação do... Então é melhor estar com a cabeça embaixo, mas com o pensamento lá em cima, do que estar com a cabeça lá em cima e os pensamentos. Ele teve a revelação do céu. Ele viu uma escada. Isso é glória, isso é forte. Ele viu uma escada. Ele não viu um elevador. Ele viu uma escada. E os anjos subiam pela escada. Se o anjo quer ir pegar a escada, por que você está querendo pegar o elevador? Ah, mas a escada é muito longe. A questão não é o tamanho da escada, e sim o sentido dela. Mas o engraçado é que toda vez que a gente encontra uma pedra, a gente bota a culpa no diabo. Vizinho meu indo para a igreja, foi passar no meio fio, na calçada, meteu o dedão no meio fio. Chegou na igreja mancando e falando que foi o diabo que levantou. Falei, não, irmão, faltou atenção. Nem toda pedra no seu caminho é o diabo que colocou. Aquela pedra para Jacó se tornou um travesseiro. Então para Jacó, aquela pedra se tornou um travesseiro. Para Josué, aquela pedra, as pedras do Jordão se tornou um altar. Para Samuel, em Mispa, aquela pedra se tornou um Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Para Davi, aquela pedra se tornou uma arma. Para Esdras, aquela pedra foi um púlpito. Para Daniel, aquela pedra foi um portal. Eles estão aqui. Para Elias, aquela pedra foi um memorial. My God. Para Jacó, aquela pedra foi um travesseiro. Mas para Israel, aquela rocha se tornou uma torneira. Para Pedro, para Lázaro, aquela pedra se tornou uma porta. Para Estevão, aquelas pedradas se tornou uma revelação. Mas para a igreja quadrangular, a pedra é Cristo. A pedra é angular. Quem tem a rocha aí? Quem tem a pedra? Quem tem a pedra? Quem tem a pedra? Eu vou encerrar agora. Tenho 10 minutinhos aqui. Quem me ouve mais 10 minutos, diga amém. Amém. Amém, obreiro? Mais 10 aqui no cronômetro, certo? Amém? Amém, gente? Não, 10 que morreu. Jacó colocou a cabeça na? Diferente de Sansão, que pegou a cabeça e botou no colo de Dalila.
Toda vez que você coloca a cabeça no colo de alguém que você não tem aliança, você foi seduzido. Ela fez um cafuné nele, está no texto, que ela acariciou ele. Ele foi adormecendo, adormecendo. Ela gritou para os filisteus. Cortou o cabelo dele. Perdemos as forças quando estamos com a cabeça em lugares errados. Dalila seduziu Sansão quando teve acesso à cabeça dele. Onde a sua cabeça está, rapaz? Mas se tem um Jacó que bota a cabeça na pedra, e tem um Sansão que bota a cabeça no colo de Dalila, tem um João que pegava a cabeça e botava no peito de Jesus. E quando você coloca a cabeça no peito de alguém, a primeira coisa que você ouve: você não está aqui. Lá em Ezequiel 28, fala do querubim ungido da guarda, e diz que ele era perfeito. E quando ele se movia, o texto diz que os seus vestidos produziam sons como de tambores. Cada vez que ele se movimentava, os seus vestidos davam som de tambores. Imagina aquilo louvando a Deus, hein? Até que achou iniquidade nele, e ele se transformou em cinza. Deus arrancou o apogeu dele. Eu imagino ele olhando e dizendo: tá bom, arrancou os tambores de mim. Quero ver aonde você vai botar os tambores. Espera aí, deixa eu fazer Adão, você vai ver onde eu vou botar o tambor. Quando Deus está formando um Adão, você não está aqui, que Deus coloca o coração, que Deus termina a obra. Quando Deus soprou o fôlego de vida, o tambor do lado de dentro começou. Olha quantos tambores está batendo aqui nessa noite. Olha quantos tambores. Se você não der glória a Deus, o seu coração está batendo como percussão. Todo ser que respira. Mas se eu tenho um José, se eu tenho um Jacó que bota a cabeça na pedra, se eu tenho um Sansão que bota a cabeça no colo de Dalila, se eu tenho um João que bota a cabeça no peito de Jesus, eu tenho uma Maria que pega os cabelos. Você não está aqui. E coloca os... Jesus não precisou levantar o pé para ela. Foi ela que abaixou a cabeça para ele. Você não está aqui. Despertando, repreendeu o vento, disse: uma cala-te, aquieta, choveu de grande bonança. Ele disse: por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé. Ele não perguntou se tinha dinheiro, não perguntou se tinha recurso, não perguntou se tinha nome, não perguntou se tinha mídia, perguntou se tinha fé. Porque mídia não gera fé, nome não gera fé, status não gera fé, recurso não gera fé, providência não gera... necessidade não gera fé. Agora a fé gera recurso, a fé gera influência, a fé gera acesso, a fé gera dinheiro, a fé gera porta, a fé é uma chave. Por isso que você não precisa de uma cobertura, você precisa de um fundamento. Porque tudo que você constrói, se não tiver um fundamento, desmorona. Tudo que você constrói fora da fé desmorona. Tudo que você constrói sobre a fé permanece. Porque a fé é o firme. Aí um olhou para o outro e falou assim: rapaz, quem é este? Último versículo. Quem é este que até o vento? Como pode andar com ele 3 anos e não saber quem ele é? Isso é vergonhoso. Porque o mundo conhece a história de Jesus, mas a igreja conhece o Jesus da história. Quem é esse? Um monte de marmanjo que andou com ele, multiplicou pão com ele, curou com ele, batizou com ele. Agora solta uma pergunta dessa: quem é este que até o vento e o mar? Quem deu a direção para os discípulos? Quem deu a direção para os discípulos? Quem acalmou o vento? Quem usou a almofada? Quem mandou o mar calar? Quem que ensinou os discípulos o dia inteiro? Só que o barco não estava cheio de água. Quem que você acha que vai esvaziar o barco? Não, os discípulos. O barco não é dele. Já atravessei vocês, calmei a tempestade, calmei o mar.
Usei a almofada. Vocês ainda querem que eu vou esvaziar o barco? Não, o barco não é meu. Quem esvazia o barco é vocês. E como é que se esvazia barco, gente? Tem gente que vai de balde, mas tem gente que precisa de xícara. Por quê? Tem que descer mais vezes. Não guarde aquilo que era para jogar fora, e não jogue fora aquilo que era para guardar. Tem coisas que você está levando para o próximo nível que já não faz mais parte do seu destino. Joga fora. Não faz parte da sua rota, joga fora. Não faz parte da sua movimentação, joga fora. Se tem duas águas, escolha a água que te gere vida, que é Jesus, e o resto... Minha última aplicação. E os discípulos, quem é esse que até o vento e o mar? Varão, bota aí Marcos 5:1. Marcos capítulo 5, versículo 1, olha aqui. Isso é muito forte. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Próximo. Let's go. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros. Um homem com espírito imundo. Se tu não dá glória, tu tá mal. Próximo, varão. O qual tinha sua morada nos sepulcros. Nem ainda com cadeias podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Olha as pedras de novo aí. E quando viu Jesus de longe, olha, correu. E a dor? Por que ele correu para Jesus? Porque ele estava perto do sepulcro. Sepulcro é lugar de coisa? Sepulcro é lugar de coisa? Morta. Quando morre a gente coloca onde? Ele estava perto dos mortos. Quem apareceu? A vida. Ele correu porque queria ser liberto. Próximo versículo, que é o final. E clamou com grande voz. Disse: que tenho eu contigo? Ah, você não pegou. Jesus, Filho do Deus, my God. 7 versículos atrás, quem é este? 7 versículos depois, o demônio vai responder quem ele é. Eu não posso perder para o demônio. Os discípulos andavam com ele, almoçavam com ele, jantavam com ele, dia inteiro com ele, e não sabia quem ele era. O endemoniado. E eu que nem ando com ele, eu sei quem ele é. Filho do Deus Altíssimo.